Estamos de volta com o programa do Kaique, hoje aqui entrevistando o advogado Fabrício Maciel, especialista em direito do consumidor. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero convidar você para a gente dar uma chegadinha na Atlântica Motos, que sempre realizando sonhos. Atlântica Motos, realizando sonhos, sempre uma moto que é a sua cara e que cabe no seu bolso. Financiamentos em até 48 vezes, sem entrada, consórcio nacional Honda, revisão noturna, serviços expressos, o melhor atendimento para o cliente. Moto Honda é na Atlântica Motos. Quando você for comprar som automotivo e instrumentos musicais, o endereço é Eletro Rádio Gomes. Olha só o que tem lá. Som automotivo, instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos é na Eletro Rádio Gomes. O melhor preço da cidade em 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Na hora de comprar instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos e som automotivo para o seu carro, não esqueça, o endereço é Eletro Rádio Gomes. Bacana, né? Tem de tudo lá. Confira as ofertas da Eletro Rádio Gomes que faz tudo para você em 10 vezes sem juros nos cartões. Doutor Fabrício, me diga uma coisa, falando agora com relação aos planos de saúde, né? Quais são as maiores aberrações que você tem visto, as principais queixas que chegam para você? O que está acontecendo agora, inclusive que houve uma mudança desde o dia 28 de julho, com a adesão ou com a inserção de novas categorias de exames e também de novos tipos de consultas, os planos de saúde estão começando a se mobilizar para poder restringir dentro do seu quadro os médicos. Ou seja, é como se o plano vai começar a determinar que médicos, quais os médicos vão atender. E a pessoa, de certa forma, vai ter que se conformar dentro daquele quadro de médicos aos quais ele vai estar ali tendo à disposição dele. No meu entendimento e também observando as reclamações que chegam, os planos de saúde, eles têm criado uma situação, por exemplo, de espera na marcação de consulta, que isso é um absurdo. A espera hoje também há um prazo, que houve uma diminuição deste prazo, só que mesmo havendo essa diminuição, a gente sabe que na prática isso não é respeitado. Tem, por exemplo, determinados médicos que estão marcando com 3, 4 meses uma lista de espera para você que é de plano, poder ser atendido, para você ter uma consulta, quando se você pagasse particular, você teria daqui a 20, 30 dias, né? Então há uma distinção, isso não pode ocorrer. Fabrício, agora me diga uma coisa, eu mesmo passei por isso, eu quero saber se isso é uma prática normal, se é correta essa atitude do plano de saúde. Meu filho, ele foi fazer uma cirurgia lá no Hospital Português, em Recife, um médico especialista lá. Meu amigo, para eu conseguir essa autorização da Unimed, foi um mês. Eu achei que aquilo era um abuso, porque afinal de contas a gente paga tão caro. E por que essa burocracia toda? O problema do plano de saúde é o seguinte, é um tipo de serviço que geralmente envolve urgência e também envolve emergência. Ou seja, quem precisa num momento como esse vai querer que seja primeiro tratado de forma com qualidade, vai querer um imediato tratamento, uma imediata prestação de serviço, só que existe uma burocracia interna que complica quando a gente aciona o plano. Isso é um absurdo, porque veja, deveria o plano agilizar mais, deveria o plano dispor de um acionamento, de uma exposição de imediato do que é que ele faria pelo consumidor em termos de cumprimento de contrato. Quando você precisa do plano para fazer uma cirurgia, há todo um preparo. Você com certeza deve ter informado, inclusive, ao plano que estava utilizando, que iria utilizá-lo na cirurgia. Então, o plano deveria lhe indicar imediatamente o que é que você deveria providenciar para que a sua cirurgia seguisse de maneira rápida, fluente, né, com efetividade. Só que isso muitas vezes não ocorre por falta de organização interna, e isso compromete o serviço que é prestado, né? Porque a partir do momento que você paga um plano nacional, que tem um plano regional, mas você paga um nacional, você quer usar ele sem nenhum problema, mas tem que passar para a Unimed do outro estado, a burocracia deles é tremenda e o consumidor não tem nada a ver com isso. A pessoa deve se sentindo insatisfeita ou atingida na fluência do serviço, acionar os PROCONs. Inclusive, se houver algum tipo de
prejuízo, muitas vezes, inclusive até óbito, né? A pessoa deve também fazer um boletim de ocorrência para registrar o fato e também, se for o caso, utilizar a justiça. Denúncias também, se for o caso, junto ao Ministério Público, para que haja uma mobilização, né? Para que seja obrigado a cumprir o contrato. Mas o cidadão não vai fazer essas coisas. É muita mão de obra, pobre, que já tem tanto problema, a vida já é tão corrida. Existe, inclusive, também uma ouvidoria da própria ANS. Havendo esta indisposição por parte do plano, a pessoa pode protocolar uma reclamação. Também junto ao próprio PROCON também. E veja, todo gasto que se tem a mais, depois esse gasto pode ser pedido de volta, pode ser restabelecido através de ação judicial ou através também de ação administrativa. Então eu diria que a pessoa deve usar de todos os meios no início da situação para poder resolver, porque naquele momento é o momento de maior fragilidade do ser humano. E após a situação passada, a pessoa pode promover a ação indicada para poder se reparar o prejuízo, né? Eu recebi aqui uma pergunta aqui do nosso telespectador via Twitter. Ele quer saber o seguinte: se ele entrou com uma ação contra uma determinada empresa, com um advogado, e o resultado não foi satisfatório por ele achar que o advogado não se empenhou, não foi tão competente como deveria, ele pode entrar de novo com a mesma ação com outro advogado? Quando a ação, existe um julgamento de mérito, que a gente chama, quando se conclui a ação, seja em primeira instância principalmente, não haveria mais o que fazer. O que ele pode fazer é, dentro do trâmite processual, ingressar com os recursos, interpor recursos para tentar reverter a ação. Agora, se não houve julgamento, ele pode buscar... Pode trocar de advogado no meio do processo? No meio do processo, a todo momento que ele quiser. Ele pode trocar de... E como é que fica esse trâmite? Não, mas aí vai depender do contrato e vai depender também, junto ele com o advogado, uma livre negociação. Se houver indisposição por parte do advogado, ele também pode procurar a OAB para fazer uma intermediação. Até mesmo uma denúncia, se for uma prática de maneira abusiva. Hoje a OAB, ela prima pela qualidade dos seus escritos, né? Todos nós buscamos lá junto à OAB uma qualidade pela prática, principalmente porque essa prática compromete também a classe. Então eu tenho certeza, chegando à OAB, seja na Secretaria-Geral, seja na presidência, eles vão de maneira imediata dar provimento à reclamação. Já que você falou em OAB, eu queria saber a sua opinião com relação a uma polêmica que existe em relação ao exame da ordem. Muita gente diz que o exame devia ser abolido, que o exame é muito difícil, já até submeteram o exame a juristas bem conceituados e eles não conseguiram fazer a prova ou fizeram a prova em 12 horas e a prova dura parece que 5 horas, não é isso? Eu queria saber o seu entendimento. Como é que você vê o exame da ordem para você? Eu fui aprovado pelo exame da OAB, né? Eu fiz o exame da OAB, este exame que não é o exame que agora está se aplicando pela Carlos Chagas, e sim pela Universidade de Brasília, UNB, era um exame, a meu ver, muito mais puxado. Então nós e muitos outros advogados ingressamos naquele exame. Eu acho que esse exame dá uma excelência de qualidade na nossa classe. Você é contra extinguir? A favor do exame. Eu acho que esse exame, ele dá possibilidade, ele contribui para que a profissão também, ela seja uma profissão de pessoas de excelência, que saibam exercer realmente a sua profissão. Não adianta a formação apenas, a formação universitária, acadêmica. Ela teria que também ter a sua prática, que a gente vive, principalmente para quem quer exercer a advocacia, da prática, da praxis, né? Então isso eu acho interessante. E eu acho que as outras profissões deveriam também ter como exemplo o exame da ordem. É um exame que contribui muito para a formação e também contribui muito para a própria prática. Agora, se alega que a OAB tem buscado com isso reservar mercado. Não é verdade. Porque hoje a aprovação, mesmo sendo pequena, de poucos advogados, você percebe que há muitos, mesmo assim ainda há muitos advogados. Mas a questão da advocacia, a prevalência da prática da advocacia fica para as pessoas que realmente exercem de maneira... Por que é tão caro, hein? Porque o exame, a inscrição. Eu penso que a advocacia, no caso a OAB que formula, ela busca... Eu tenho certeza que não é para desestimular.
Inclusive, há previsão também de abolição de pagamento de taxa, com a comprovação. Eu acho que envolve toda uma estrutura de organização, e a OAB tem como justificar isso. Então, eu penso que o exame ele contribui muito para a formação da nossa profissão. Agora, eu acho que não havendo também a aprovação, tem que haver um questionamento sobre a formação também dessas pessoas que fazem exame, se realmente se prepararam, como é que foi o esforço delas, né? E é uma discussão grande que se tem, né? Tem gente que não concorda, tem gente que concorda, e eu acho, depois de observar também, hoje eu também leciono em faculdade, e eu percebo que a formação desse universitário, ela, quando tem uma direção, quando ela tem um objetivo, ela realmente incrementa, né, a própria profissão, né? Fabrício, obrigado pela sua entrevista, por ter vindo aqui no programa do Kaique. Queria agradecer muito a você e deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Não, eu agradeço pelo convite. Geralmente você sempre é muito gentil, nos convidando para a gente falar um pouquinho. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia aprofundar os assuntos, né? A gente vai fazer assim uma breve narrativa e estou à disposição. Bom, daqui a pouquinho tem o nosso quadro Entrando em Forma, mas antes a gente vai dar uma passadinha só para você ficar com água na boca lá no restaurante Família Juliano, que está com uma novidade agora que é o Foca Quilos.